Bom, gente, é um prazer. Eu queria agradecer essa oportunidade de falar com vocês sobre cuidado integral e contínuo, que vocês sabem é um dos pilares da boa qualidade, é um dos pilares da integralidade, é um dos pilares do SUS, que é a nossa maior rede de assistência, né, do mundo. E eu queria só chamar a atenção de que ser integral, cuidar integralmente do indivíduo, ele é além da sua doença. São aspectos de saúde relacionados a quem esse indivíduo é, a seus aspectos de educação, como ele mora, como ele come. E isso, para dentro dos nossos sistemas, é muito difícil. Mas ele tem que ser um objetivo. Nós temos que entender as pessoas, os nossos pacientes e suas famílias como indivíduos únicos e com necessidades únicas, e temos que adaptar o nosso cuidado para as necessidades desses pacientes. E quando a gente fala de rede, continuidade talvez seja um dos maiores desafios. Ter um cuidado sem percalços, mesmo que esse paciente passe por várias instâncias da nossa instituição, atenção primária, atenção secundária, especializada, precisar de um procedimento de alta complexidade, depois voltar para um processo de reabilitação, sem que se percam informações, sem que ele tenha danos nesse circuito de cuidado, faz com que a gente necessite de um processo, de uma rede muito organizada. Mas quando a gente fala de integralidade e continuidade, na verdade, a gente está falando que a gente precisa organizar o processo de cuidado pelos olhos dos nossos pacientes. E hoje, as nossas instituições, as nossas redes, são organizadas pelo sistema de pagamento, pelo sistema de monitoramento ou pela necessidade das pessoas que trabalham nessa rede. Ainda é muito difícil encontrar processos que são desenhados conforme a necessidade dos indivíduos que a gente atende, para quem a gente serve, né? Nós somos instituições que servimos a estas pessoas. Então, vamos contar um casinho rapidinho aqui dessa nossa paciente, que ela tem artrite. E o tratamento de artrite dela tem bom desempenho na maior parte do ano que a gente está olhando. Mas ela teve uma queda e fez uma fratura de quadril, que no início foi bem tratada, mas ela fez uma infecção de prótese. E ela precisou ser internada. E aí, a qualidade do cuidado dela caiu muito. Depois recuperou dentro do hospital. Ela foi bem atendida, não precisou refazer a cirurgia, mas se recuperou. Ela também tem diabetes. E essa paciente vinha com diabetes mais ou menos controlado. Ela já estava ficando com alteração de visão, não estava mais conseguindo organizar seus tratamentos. E depois da fratura de quadril, ela precisou... que ela esteve internada, ela ficou muito mal. Ela voltou sem continuidade do tratamento do diabetes dela. E ela precisou ser internada de novo. Dessa vez, porque ela teve uma complicação do diabetes. E essa paciente também tem depressão. E ela vinha com um tratamento razoável da depressão. Mas depois dessas intercorrências todas, ela piorou bastante. Ela precisou ser atendida, as medicações foram ajustadas e o tratamento da depressão melhorou. Esse paciente é alguém que vocês conhecem nas instituições de vocês? Esse paciente é muito comum nas nossas instituições. Só que a gente às vezes cuida da artrite, da fratura, e olha o desfecho da fratura. A gente interna para tratar o diabetes e olha o desfecho do diabetes. E a gente não olha o desfecho deste indivíduo. Essa linha pontilhada é a qualidade de vida dessa paciente. E isso significa que cada uma dessas intercorrências que foram ou não deflagradas pela condição clínica anterior impactaram na qualidade de vida dessa senhora. Quem é que consegue olhar isso como um todo? Né? A gente precisa ter formas que enxerguem esses espaços, esses gaps de atendimento,
que aliviem o sofrimento dessas pessoas e que, com isso, tornem as nossas instituições mais eficientes e com maior qualidade. Então, continuidade e integralidade faz parte da base da qualidade assistencial que a gente quer entregar. E por que é tão difícil, né? A gente tem muitas barreiras para a gente entregar isso. Não é que a gente não queira, a gente quer, a gente entende que isso é importante. Mas nós temos instituições que são divididas, fragmentados, cada espaço de serviço oferece um determinado menu de opções. Esse menu, às vezes, não fala com as outras áreas do serviço. A comunicação entre essas áreas é ruim. A gente tem áreas super especializadas que, às vezes, não entendem o impacto que as outras áreas têm sobre o seu processo e não entende qual é o impacto do seu processo nas áreas a seguir. A gente tem processos de competência, às vezes, não estruturados. Então, equipes em que as competências não são complementares. Nós precisamos ainda cuidar das barreiras de acesso. Então, vou falar só um pouquinho de acesso, que é uma discussão que se tem muito no SUS e no sistema de saúde suplementar, que a gente organiza. A organização do processo de acesso, ele pode aumentar muito a inequidade, pode piorar a integralidade e pode fazer descontinuidade do processo de cuidado. Dependendo de quais são a minha calibração processo, eu posso prejudicar muito essas duas características de um cuidado com qualidade. A gente também tem problemas de financiamento, onde a gente financia melhor alta complexidade e financia não tão bem aspectos de atenção primária e promoção de saúde. Então, se a gente trabalha num determinado nicho dentro do sistema de saúde, ou se a nossa rede tem uma hipertrofia de uma dessas determinadas áreas, esse financiamento vai fazer com que a gente trabalhe mais a área de alta complexidade. E a gente deixa o resto da rede sem a mesma atenção e sem o mesmo financiamento dentro da organização. Sem falar que as formas de pagamento atuais, elas podem estimular sobre a utilização de recursos, repetição de exames, internações desnecessárias. Então, a gente viu, né, na palestra anterior o desperdício que a gente tem por falta de qualidade. E nós temos também a questão de recursos humanos. Quando nós trabalhamos com integralidade, nós precisamos ter pessoas que estejam preparadas para isso, para enxergar o indivíduo como um todo. Tem que ter tempo para fazer isso, porque a gente precisa conversar com esse indivíduo, a gente precisa ter informações qualificadas. E essa carga de trabalho ela pode prejudicar muito. Inclusive, na questão de inserir informações confiáveis nos prontuários. E quando nós trabalhamos numa rede, uma das coisas mais importantes é como que eu faço para que cada ponto dessa rede entregue o cuidado que eu quero entregar. Eu tenho um cuidado mínimo que eu preciso que seja entregue em qualquer ponto. Só que esses pontos de atendimento eles são diferentes na sua estrutura, são diferentes nos seus recursos humanos e são diferentes na sua cultura. As organizações, cada uma delas, se elas estão espalhadas por esse país, na minha rede, elas têm a forma de trabalho. Eu não vou abrir mão nunca do que é qualidade assistencial, né? Eu vou sempre querer que cada uma das unidades entregue qualidade assistencial. Mas a gente tem que preservar, respeitar as individualidades. Como essa unidade se constrói, como ela se vê dentro dessa rede, como é que as lideranças e os relacionamentos interpessoais funcionam. Então, sempre dentro de uma rede de atenção, um dos maiores desafios é a gente exercitar a padronização, a garantia da qualidade, sem que isso fira os valores e as crenças institucionais daquela unidade, daquele grupo.
Sempre pensando que nós temos que ir construindo cultura de segurança. Mas cultura de segurança não é abrir mão da cultura que eu tenho dentro da minha unidade. Começa, né, gente, por a gente organizar isso. Como é que eu construo um processo de qualidade em rede? Isso aqui é uma forma, né, de construir uma estrutura de qualidade que seja forte. E aí começa a gente dizendo o que eu quero. Quais são as coisas que são importantes? Quais são as minhas prioridades? Aonde que eu vou investir recursos? Que resultados eu quero ter? Quais são os indicadores que eu vou acompanhar? Essa parte eu gostaria de chamar muito a atenção de vocês, porque vocês são líderes. E cultura dentro de uma organização, segurança e qualidade dentro de uma organização começa pelo líder principal da organização dizendo que isso é importante, mas principalmente mostrando que isso é importante. E como é que um líder mostra que é importante? Ele coloca indicadores assistenciais de qualidade lá no dashboard da alta gestão. Então, uma instituição que numa avaliação da alta gestão só vê resultado financeiro, ela está dizendo que os indicadores de qualidade não são importantes. Porque eu sou um hospital, eu sou uma rede, eu sou um ambulatório, eu entrego saúde, eu entrego assistência, eu não entrego atendimentos. Né? Então, precisa definir quais são os processos que são estratégicos e vão estar na alta gestão. Eu preciso definir aonde eu quero chegar. Então, quais são os projetos de melhoria que eu vou implantar? Qual é o objetivo que eu tenho até o final de 2024? Eu preciso ofertar recursos para que aquilo aconteça, recursos que são financeiros, recursos humanos. Eu preciso controlar informações, resultados. Então, o controle de qualidade, ele vai fazer com que eu monitore processos. Eu preciso saber se eu estou cumprindo a minha missão de entregar saúde. E eu preciso fazer garantia de qualidade. E aqui a acreditação tem um papel super importante, porque é uma avaliação externa que pode derrubar muitos mitos dentro de uma organização. Né? A gente acha que é bom, chega alguém de fora, enxerga coisas que a gente não enxerga e ajuda a gente a ser melhor. Então, ter um programa de qualidade sólido e estruturado apoia muito esse processo de continuidade e integralidade numa rede. Esse modelo ele pode ser usado para um hospital e pode ser usado para uma rede complexa, tá? Com todos os níveis de atenção. E eu coloquei liderança ali do lado, porque a liderança tem um papel muito importante, é essencial. A liderança faz isso acontecer. Muitos dos problemas que nós temos, eles podem, no futuro, ser melhorados. Com esses processos, com essa mudança que está acontecendo na nossa vida, que é a inteligência artificial, os meios de comunicação que são mais novos. Hoje, eu acho que o Balestrin falou que ele tem um dispositivo que avisa ele da frequência cardíaca. Os nossos pacientes podem se comunicar melhor com a sua unidade de atenção primária, utilizando ferramentas. Nem vou falar de telemedicina, que já não é mais novo, né? É antigo. Mas isso tem dois problemas que eu acho que a gente precisa pensar na questão da integralidade da continuidade. Talvez isso não seja para todo mundo. Dentro de uma rede, eu posso ter indivíduos, pessoas ou áreas que ainda não estão preparadas para isso. Então, eu preciso dar alternativas que sejam viáveis para os indivíduos, para as pessoas que usam os nossos serviços. E tem uma outra questão, eu acho que da comunicação, que é super importante, que nós, como rede, nós precisamos ter informações confiáveis. Informações que ajudam a analisar os desvios. Informações que ajudam a gente a ir monitorando o resultado do nosso trabalho, da rede. Então, esse processo, essa incorporação tecnológica para melhorar a comunicação nos diversos níveis de atenção, para melhorar a confiabilidade das informações dos pacientes que transitam nos diversos níveis e para melhorar a educação dos indivíduos para usar esses diversos níveis de atenção, eu acho que no futuro próximo vai estar muito mais fácil se a gente souber aplicar bem. Porque é uma ferramenta, né, gente? Depende de como a gente implanta. Né? Não é uma bola uma bala mágica que vai resolver todos os nossos problemas. Mas imagino que vai facilitar rapidamente. A gente já tem algumas experiências sobre isso.
Mas tem um processo de comunicação que vai continuar precisando de muita atenção, que é a comunicação entre as pessoas. Quando a gente fala em continuidade e integralidade, não basta eu enxergar o meu paciente, registrar a informação e passar isso para o passo seguinte do atendimento e da atenção. Tem uma série de questões que precisam ser avaliadas para que essa comunicação seja efetiva, para que a informação seja compreendida da forma correta, seja registrada da forma correta, para que eu não tenha descontinuidade do cuidado. Essa comunicação é pessoal. Ela precisa ter, nós precisamos ter investimentos em habilidades de comunicação para os nossos profissionais. E os profissionais de saúde, eu sou médica, nunca tive na faculdade, mas infelizmente os novos médicos também não estão tendo, que é a formação em outras habilidades não técnicas, né? Quem são esses profissionais de saúde que estão saindo das nossas universidades e dos cursos técnicos, que eles podem ser tecnicamente perfeitos, mas eles precisam saber trabalhar em equipe, eles precisam saber se comunicar adequadamente, eles precisam saber resolver conflitos. Isso é que faz um time funcionar. E essa comunicação, ela transitar entre os diversos times sem que o paciente sofra com isso. Então, a gente sugere fortemente que as instituições de saúde invistam em habilidades não técnicas para suas instituições. Uma outra questão que é super importante em rede, e já foi falado um pouquinho hoje no início da manhã, é a interoperabilidade. A gente precisa de dados. A gente precisa de informações para fazer a gestão desse número de instituições, número de unidades que fazem assistência, precisa entender qual é o nosso resultado. Hoje, tudo isso é conseguido através de informações inseridas por alguém. Isso está mudando, né? A gente tem uma adoção de tecnologia para que a gente possa usar dados de vida real, para que a gente possa coletar dados automaticamente dos sistemas, mas muitos desses dados do sistema que a gente coleta depois são inseridos por alguém. Existem pessoas que inserem informações e registros, dados, para que depois a gente possa coletar como informação eletrônica. Isso é um desafio enorme, não só para nós, organizações de saúde aqui do Brasil, que temos muita fragmentação do processo de inserção de dados, né? Então, assim, se a minha rede toda tem o mesmo sistema operacional, tem o mesmo sistema de informação, isso facilita muito o funcionamento. Mas esse dado aqui é da Johns Hopkins. Eles publicaram recentemente, dizendo que lá na Johns Hopkins, eles têm um custo de mais de 5 milhões por ano de horas de pessoas para poder fazer o registro, análise e relatórios das 162 métricas de qualidade que eles usam. A Johns Hopkins. Quanto será que a gente usa aqui no Brasil, que uma instituição que tem indicadores de qualidade, quanto será que a gente usa, qual é o nosso custo por pessoa para ter essas informações? Eu falei em custo, mas é investimento, tá, gente? É dinheiro que é colocado porque eles dizem que qualidade é importante para eles. A gente precisa enxergar isso também. A gente precisa medir o que é importante. A gente precisa medir o que a gente vai gerenciar. A gente não precisa medir coisas só para saber. A gente não precisa medir coisas que a gente não usa para coisa nenhuma. Ou que a gente não faz um plano de ação, ou que a gente não faz uma análise crítica. Se a gente não faz um plano de ação, a gente não faz uma análise crítica, aquilo é só para monitoramento, pense bem se a gente ainda precisa dessa informação. Nesse artigo da Johns Hopkins, eles dizem o seguinte, que os dados que são coletados eletronicamente, e eles têm sistemas para isso, custam muito menos. E que eles podem usar estas pessoas, as horas dessas pessoas, para coisas que precisam, na verdade, ser feitas por pessoas, que é fazer análise, fazer melhoria. Fazer melhoria precisa
usar mais o tempo de pessoas qualificadas do que coletar dados. Então, chamo para vocês uma reflexão de como é que é nas organizações de vocês. Primeiro, pensar que coletar dados precisa de pessoas. Eles não nascem. Então, investir em equipes de qualidade é bom, gente. Mas essas equipes precisam estar fazendo coisas importantes, coletando o que é importante. E aí, quando a gente fala assim, a gente tem o nosso dashboard de avaliação de resultados, nós precisamos ter. Nós reportamos indicadores para a ANS, que era o que a gente estava falando hoje no início, na manhã. Aí a gente reporta para o SINHA. Aí tem outra rede que faz outro dashboard de indicadores para comparação. Gente, o custo da gente fazer de uma forma para um lugar, outra forma para outro lugar, outra forma para outro lugar, não pode ser desprezado. Eu queria perguntar por que a gente não usa os mesmos indicadores, né, em todos esses bancos de dados externos. Por que queda não é queda em tudo que é lugar? Porque infecção já é infecção em todos os lugares, né? Mas tem muitos indicadores que sofrem pequenas variações e a equipe de qualidade precisa fazer 2 vezes. Então, o chamado é que se vocês forem a fazer um banco de dados externo, que vocês forem convidar pessoas para incorporar dados numa plataforma ou numa comunidade para compartilhar informação, usem os indicadores que já existem. Existem muitos. Né? A gente pode compartilhar informações e coletar de bases, de fichas técnicas que já são consagradas. Dentro desse processo todo de coleta de dados, organização do sistema, continuidade entre os diversos níveis, educação das equipes, a gente pode estruturar tudo isso numa frase, né? Num conceito que a gente chama de governança clínica. A governança clínica, ela suporta, né, junto nos seus pilares, aqui tem 6 pilares, se vocês são estudiosos da governança clínica, vocês talvez sintam falta de um dos pilares do NHS, mas existem outras experiências de governança clínica no mundo que usam pilares diferentes. Eu escolhi estes, porque eu acho que eles suportam a estrutura de qualidade de uma organização. Primeiro, eu preciso ter uma estrutura de governança clínica, uma estrutura de governança clínica definida, com papéis e responsabilidades, onde as pessoas saibam quais são as suas atividades, quais são as suas entregas e como isso vai ser monitorado. A gente precisa ter um sistema de qualidade que faça avaliação, auditoria, que avalie os dados, que defina os protocolos clínicos, que acompanhe os resultados clínicos. A gente precisa, obviamente, fazer gerenciamento de risco. Não só esse processo, ele não é só monitorar riscos já conhecidos, é de identificação de novos riscos. A gente precisa fazer um cuidado baseado em evidência e não cada indivíduo oferece o cuidado conforme ele já fez, conforme ele aprendeu não sei aonde, ou conforme ele acha que está certo para aquele momento. A autonomia, ela é muito importante, porque os pacientes não são iguais, mas a gente tem que controlar o nível de cuidado que a gente entrega e qual é o nível de processo que a gente entrega, baseado nas melhores evidências científicas. A gente tem que ter um processo de educação desses nossos indivíduos, dos nossos parceiros nos diversos pontos de cuidado, para que eles tenham um cuidado padronizado, que eles conheçam qual é a atividade que ele tem que fazer. E a gente precisa do paciente e da família. Como nós vimos ali no início, a família e o paciente são os únicos que conhecem todos os percalços. Eles podem nos ajudar muito. E esse processo de envolvimento do paciente e da família, ele precisa ser induzido, ele precisa ser ativo para a escuta e para que a pessoa se sinta confortável em participar. Tudo isso, esses pilares que eu coloquei aqui, são pilares estruturantes. Eles têm várias ações que a gente pode incorporar para que a gente solidifique o processo de qualidade e segurança dentro de uma rede. Por que essa parte da governança clínica é importante? Porque aí eu organizo para que os meus
meus processos, os meus projetos, as minhas iniciativas, não sejam individualizadas, não estejam soltas dentro da minha atividade. E aí não vai ser assim, né? Quando eu chegar lá, agora nós vamos fazer um projeto para diminuição, para continuidade do cuidado, ou para o envolvimento do paciente e família, e a gente diz assim, lá vem a Helenara com mais uma proposta. Gente, não, isso tem que ser uma proposta institucional, que conecta as várias partes. Então, estruturar isso com base nos pilares da governança clínica faz muito sentido quando a gente quer entregar integralidade e continuidade do cuidado dentro de uma rede de atenção. E com isso, eu me despeço, agradeço muito e passo para a Giovanni.